Boa noite, Alana. Só mais um minuto e já vamos começar. Boa noite. Voltou firme, Alana? Voltamos. Bom, fico feliz. Então, vamos começar, que hoje a gente já acabou que atrasou um pouco, né? Deixa eu ver quem é a Wisliane. Seja bem-vinda também, Wisliane. Meninas, como a gente já tem feito, trabalhado nas últimas oficinas, né? Eu vou, mais para frente, eu só vou tirar uma foto aqui para eu guardar o nome de quem está aqui presente para pontuar na gamificação. Lembrando que é toda a oficina, essa foi mais simples porque a gente estava em transição de turma, e para não dificultar para quem está entrando, não coloquei outras coisas no desafio. Foi só a participação aqui mesmo. Se vocês conseguiram fazer a lista, estudar, como é que Consegui, tudo bem? consegui. Essa lista, não sei se quem percebeu, tem um gabarito aí que está errado. Teve confusão em um gabarito, teve um que ficou incompleto, mas dá para responder. Mas essa lista, ela é, assim, com uma excelente qualidade, questões de alto nível, para realmente do decreto. Então, vocês entendendo esse tipo de questão, ela vai se repetir, não importa a prova que você vai fazer, de qual banca que vai fazer, não vai fugir disso aqui, eu garanto. É só vocês irem pegando, assim, realmente as manhas dos conceitos, palavras-chave e do que dificulta mais, que, ao meu ver, o que mais confunde no decreto é a definir, você saber ali na hora da prova, né, o que é competência da CIB, da CIT, da comissão intergestora, o que é competência do Ministério da Saúde, ente federativo, Estado. Para mim, essa parte mais difícil, mas que, né, na maioria dos concursos não é cobrado. Isso é cobrado mais em concurso de alto nível. Mas com certeza, sim, vocês saindo dessa daqui, sem dúvidas, vocês estão preparados para responder qualquer questão sobre esse decreto, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou primeiro, assim, fazer um panorama aqui, com um resumo eficiente, e logo em seguida eu separei algumas questões para a gente discutir, e aí vocês também podem trazer as questões que porventura vocês tiveram alguma dificuldade, tá? Deixa eu só fechar aqui para não atrapalhar. Bom, pessoal, então a primeira coisa, tem até uma pergunta aí que é justamente sobre isso, né? Que é a pergunta do que se trata o decreto 7508. Então, o decreto 7508, ele se trata justamente da regulamentação da Lei 8.080. Então, se vocês forem lembrar, né, a Lei 8.080, ela vem lá na década de 90 e mais de 20 anos depois que veio o decreto. O ordenamento jurídico no Brasil sempre vem, né, a Constituição Federal, que é a lei magna. Abaixo da Constituição Federal, o que vale são as leis. E a legislação que está abaixo da lei, que é responsável por destrinchar uma lei, é um decreto. Por isso que o decreto é tão importante, porque todas as lacunas que ficaram ali na Lei 8.080, elas precisam ser sanadas pelo decreto regulamentador. Essa é a função do decreto regulamentador, então, que é justamente destrinchar uma lei, tá? Bom, ele começa aqui com o conceito de SUS, que aí eu deixo nas palavras-chave aqui. Conjugação vem, né, da ideia de junção, de juntar. Então, assim, o SUS, ele é constituído pela junção dos serviços de promoção, proteção, recuperação, saúde. E aí, se você for pegar, justamente essa aqui é a tríade que pega o conceito da integralidade, né? A tríade da integralidade, promoção, proteção e recuperação da saúde. Aqui ele não traz prevenção, e alguns outros textos vai trazer, mas isso aqui não faz diferença para a prova, o fato de trazer prevenção ou não.
executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta. Então, por exemplo, forma direta é quando a gente tem ali uma unidade básica de saúde da família, é quando a gente tem um hospital, e forma indireta, por exemplo, os serviços prestados pela vigilância sanitária, um serviço de saúde indireto, com participação complementar da iniciativa privada. Então, aqui ele traz bem parecido com o que vocês já estão, deixa eu só ver aqui quem que está com o microfone aberto, que eu já vi. Deixa eu só ver. Um momento, gente. Depois, se puder, eu não estou conseguindo, peraí, desligar, aqui, consegui. Agora, então, ele traz esse conceito de SUS já ali, conforme já o que já é estipulado e falado na 8.080, tá? Então, aqui ele não traz nada de diferente do que vocês estão acostumados pela Lei 8.080, traz a participação da iniciativa privada de forma complementar, e eu diria que isso aqui é o que mais se destaca, né, no decreto regulamentador. Ele traz formas de organizar o sistema para garantir a integralidade, que é, né, nada mais do que a RAS, a Rede de Atenção à Saúde. Então, apesar que a gente tem uma portaria específica que trata sobre a RAS, se você já conseguir entender os principais conceitos sobre a RAS, que já são colocados aqui no decreto, a portaria da RAS fica muito mais simples para vocês. Quando ele começa a falar no decreto, ele já vai falar, olha, o decreto, ele vem, né, para regulamentar as ações de serviços de saúde no âmbito do SUS, e ele vai tratar de questões de organização, planejamento, assistência à saúde e articulação interfederativa. Então, como a gente sempre gosta de trazer dividido em tabelas para ficar mais fácil para vocês. Aqui eu coloquei os conceitos, todos os conceitos que trazem, tanto os conceitos que tem no início do decreto, ele traz uma série de conceitos, quanto também tem alguns conceitos dispersos ao longo do texto. Eu agrupei tudo aqui para ficar mais fácil para vocês. E assim, sem sombra de dúvidas, 80% das provas cobram esses conceitos, quando o assunto diz respeito ao decreto regulamentador, tá? Então, assim, para mim tá difícil. Então, o primeiro passo que você precisa é entender esses conceitos. Eu não digo decorar, porque são muitos conceitos, você não vai decorar. Por isso que a gente trabalha com gatilhos mentais. Você vai revisar, revisar, revisar várias vezes, até que o seu cérebro vai se familiarizar com aquelas palavras-chave. E aí, na prova, mesmo que você não consegue, às vezes, como se diz, escrever na íntegra o conceito, mas por causa das palavras-chave você consegue identificar do que se trata cada conceito. Então, muita atenção a essas palavras-chave e esses conceitos. Lógico que aqui eu destaquei palavras-chave que fazem sentido para mim, mas como eu sempre falo para vocês, vocês precisam destacar as palavras-chave que façam sentido para você, que façam sentido para você memorizar, tá? Então, quanto à organização do SUS, quais são os conceitos importantes? O conceito de região de saúde e o conceito de mapa de rede de atenção à saúde e porta de entrada. O mapa de saúde eu já coloquei como forma de planejamento, porque lá na frente ele vai falar que ele é um instrumento usado para o planejamento. Então, a primeira coisa, né, ele vai falar, não, vamos organizar o SUS em regiões de saúde. Tudo que eu coloquei 3 asteriscos aqui é porque são coisas muito cobradas em provas, tá? Então, se você vê 3 asteriscos, você já fica atento àquilo. Os conceitos mais cobrados em prova desses conceitos iniciais é o conceito de região de saúde, mapa de saúde, COAP, que é o contrato organizativo de ação pública. São os 3 conceitos mais cobrados. Depois disso, às vezes, aí eles começam a cobrar protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas, mas bem menos do que esses 3 conceitos. E aí, o que acontece? A maioria dos alunos, eles confundem o conceito de região de saúde com o conceito de mapa de saúde. O mapa de saúde está em planejamento, mas eu já vou fazer o paralelo. Eu só quero que vocês pensem assim, que região de saúde
fala de aspecto geográfico, limites entre os municípios, ou seja, são todos esse espaço geográfico que faz limite em município ou outro, aqueles municípios pregadinhos uns nos outros, que são esses municípios limítrofes. Mas, além deles terem essas características de terem, fazerem, não é divisão, gente, como é que fala? Fronteira, é um município que faz fronteira com o outro, além dele ter essa característica, eles compartilham também características culturais, econômicas, sociais e de infraestrutura, de malha rodoviária, enfim. Então, a finalidade de juntar esses municípios próximos com características em comuns é justamente que um município ajude o outro e assim forma uma região de saúde. Então, falou de região de saúde, você vai pensar em espaço geográfico comum, que compartilha essas características. Mapa de saúde, ele já vai falar de infraestrutura de saúde. Não é uma questão geográfica. É uma questão de infraestrutura. Então, quais são os serviços de saúde públicos e privados que existem naquela região de saúde, tá? Então, o mapa de saúde é um desenho de como está a saúde em uma região, porque a região é o espaço geográfico. Essa é a principal característica que diferencia. Eu não vou detalhar tudo, porque o nosso intuito aqui não é necessariamente dar uma aula completa sobre eles, vou disponibilizar o resumo para vocês. Eu vou trazer aqui nos pontos que mais são cobrados, e aí a gente discute a lista para a gente fechar esse estudo dirigido. Então, estou dirigindo vocês aqui no que mais é cobrado, tá? Então, aí aqui está o conceito que eu falei para vocês, de mapa de saúde, que é essa descrição de recursos humanos. Eu falei de infraestrutura, mas lembra, infraestrutura entra em recursos humanos, tanto pelo SUS como iniciativa privada. Cuidado que aqui tem pega de prova, que vai colocar aqui no mapa de saúde não está, você não inclui os serviços privados, isso é falso, é comum esse tipo de perguntinha falando que não pode incluir o serviço privado, e na verdade ele inclui, tá? Laís, desculpa perguntar, mas como subiu, perdão, desceu a tela, o mapa de saúde está em planejamento? Não está em organização? É isso mesmo, né? Isso. Ah, tá. O mapa de saúde, como ele é uma fotografia da situação de saúde do local, é ele que subsidia o plano de saúde. Então, o mapa de saúde é o pontapé para o diagnóstico situacional que vai falar o que precisa ser feito no planejamento. Tá bom, obrigada. Aqui, o outro conceito, o terceiro conceito mais importante, na verdade, eu acho que ele fica igual para igual, vou para redes de atenção à saúde, depois o COAP, a redes de atenção à saúde. Palavra-chave para falar de redes de atenção à saúde são ações articuladas. Pensou em ações articuladas que favorecem a integralidade. O princípio do SUS que se destaca no conceito da RAS é o princípio da integralidade. Então, cuidado com isso, porque aí eles fazem, às vezes, pegas de prova, colocando o princípio da universalidade ou outros princípios. Geralmente, eles tentam te confundir com o princípio da universalidade. Então, aí, cuidado, porque aquela coisa que você lê parece verdadeira, mas no pé da letra, na legislação, o princípio que a RAS, ela existe para efetivar o princípio da integralidade. Como? Articulando serviços e ações de saúde em uma região de saúde. Tá? Então, o que é importante da RAS é isso, você pensar em articulação de serviços para garantir a integralidade. E, por fim, o último conceito mais importante desses conceitos iniciais é o conceito do COAP. Ele pode aparecer como somente a sigla. Geralmente, ele vai aparecer na sua prova o nome completo, Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, mas também já vi aparecer em prova só COAP. Então, cuidado com isso, tá? Assim, na hora que você for fazer a prova discursiva, você não pode escrever só sigla, mas a banca pode usar a sua sigla na sua prova. Cuidado com isso. Então, é um contrato. Um contrato, gente, sempre é um acordo.
como um contrato que a gente faz aí de aluguel, de compra de algum produto e serviço, tá? Então, é um acordo legal pactuando as responsabilidades de cada ente federativo numa região de saúde. Então, eles não vão se organizar em regiões de saúde, então eles vão compartilhar serviços, eles vão compartilhar ações de saúde, e eles vão compartilhar, inclusive, investimento financeiro, planejamento, controle de ações, tudo. Para definir bem esse compartilhamento de responsabilidades e deveres, vem esse contrato que é o COAP, tá? Ele pode ser intermunicípios e interestados. E aí vai depender se é uma região de saúde intermunicipal ou interestadual, tá? Aqui, fixem bem, tentem, assim, sempre estar revisando esses conceitos. O conceito do contrato do COAP, do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, eu acho ele um pouco mais complexo, porque ele traz aqui o que o COAP precisa definir. E aí tem prova que traz isso, justamente te perguntando o que tem no COAP. Então, o COAP, ele define responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros, e recursos financeiros disponibilizados, como que vai ser feito o controle e fiscalização. Então, quando eu estudava, eu gosto muito de mnemônico, então eu sempre falava assim, o rica refinado do COFINS, né? Só que em vez de refinado, é refinade. Então, é a rica refinade do COFINS. Aí eu sempre assim, né? É por isso que eu falei, gente, esses negócios têm que fazer sentido na sua cabeça, que eu sempre falo assim, é a rica confinada do confins da terra. Tipo, para eu lembrar do confins, tal, e de cada palavrinha. Então, aí, para você lembrar o que é cada inicial dessa, obviamente você vai ter que ler várias vezes, associar e tudo mais, tá? Mas você pode fazer o mnemônico que fizer sentido para você. Os outros, vocês viram que os outros eu não coloquei, assim, asteriscos, porque eles, enquanto conceitos, não caem tanto. Depois vocês olhem os outros conceitos, tá bom? Seguindo, então, já falei para vocês, não confundir região de saúde com mapa de saúde, que isso é muito importante e é algo que eu acho que, por gerar tanta confusão, as bancas já sabem, acabam que cobram muito isso, tá? Regiões de saúde. Então, agora já estamos num outro tópico do decreto, o tópico de região de saúde. Quem define região de saúde é o Estado. Lá no final de tudo, eu não trouxe agora aqui de cara a tabela com as responsabilidades, porque vocês precisam entender o todo, mas lá no final do resumo eficiente, tem uma tabela falando o que é responsabilidade do Estado, da CIT, da CIBS, bem separado. Porque isso está muito misturado na portaria. E aqui já fica uma orientação estratégica de estudo para vocês. Quando vocês pegam um texto ou uma legislação, isso acontece principalmente em legislação, que ele traz tudo misturado, você vai ter que fazer umas 2 leituras, pelo menos. A primeira leitura você já vai fazendo um resumo eficiente, e na segunda, você tem que voltar categorizando coisas, porque se você não categorizar, que é o que a gente faz nas tabelas, você vai se perder na hora de estudar e revisar. Então, sempre que possível, tentem categorizar as coisas em tabelas quando vocês forem estudar, tá? Então, o Estado ele que vai definir as articulações municípios, então vamos supor, o município aqui, vou falar assim aleatoriamente, por exemplo, o município de Aparecida de Goiânia, ele vai estar ligado a Santa Bárbara, porque eles estão ali perto dos limítrofes e tal, enfim. Então, o Estado ele vai definir essa região, mas quem pactua é a Comissão Intergestora Tripartite, a CIT. Então, o Estado define, mas quem faz o acordo é a CIT. Como eu falei para vocês, existem as regiões de saúde intermunicipais, que é entre os municípios, geralmente dentro de um mesmo estado, e os estados limítrofes, então vamos supor Goiás e Minas, Goiás e Bahia, ali vai ter também uma região de saúde. Outro ponto, lá, ó, já tem isso aqui, vários asteriscos, que é um tema muito recorrente em prova. Então, a primeira coisa muito recorrente em prova são aqueles conceitos
O segundo são os critérios mínimos para se constituir uma região de saúde. Então, para falar que aquela pactuação vai gerar uma região de saúde, o que tem que ter naquele espaço geográfico? Tem que ter atenção primária, atenção de urgência e emergência, psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, são esses 5 critérios e vocês precisam ir para a prova sabendo. Ah, professora, é tanta coisa para decorar, por isso a revisão, gente. Então, a revisão, vou repetir a mãe da aprovação. Se você não revisa, você não vai conseguir fixar tudo isso. Por isso, mais uma vez, por exemplo, hoje vocês estão estudando aqui no estudo dirigido o decreto. Amanhã, na sua revisão, você vai fazer uma revisão de 24 horas do que tudo que você estudou hoje, uma revisão rápida, onde você olha aqui e vai lembrando dos conceitos, tentando falar com suas próprias palavras sem ler. Aí vai dar 7 dias, você vai revisar de novo. 30 dias, você vai revisar de novo. Depois de mais 30 dias, de novo. A cada 30 dias, você vai ver aquilo de novo. Então, por isso, quando chegar lá na prova, isso já vai estar, assim, o seu cérebro já vai ter todos os gatilhos mentais das palavras para lembrar, mesmo que você não consiga, assim, às vezes, uma situação específica, decorar 100%. Então, muito cuidado com as revisões, tá? É muito detalhe aqui. E as regiões de saúde, elas são as referências de transferências entre os entes federativos. Ou seja, é uma região de saúde, igual eu falei, né, no município, precisa de Goiânia, Santa Bárbara. Aquela região de saúde, ela tem uma comissão intergestora ali da região, a CIR, a gente vai ver. Aquela região vai ser a referência para transferir dinheiro entre municípios, porque, gente, é uma pactuação, um está ajudando ao outro, então nenhum pode ficar no prejuízo, eles têm que se ajudar e pagar todo mundo junto pela conta, tá? Então, a região é a referência para essas transferências. E aí, o decreto vem falando da RAS. Esse ponto aqui, ele não não costuma cair em prova, que são os elementos, né? Eu acho que tem uma questão na lista que trata desses elementos. Quando a questão quer dificultar, né? Se quiser dificultar, vai perguntar, mas assim, raramente eu vi perguntas sobre isso aqui. Quais são os elementos de uma RAS? A RAS, ela tem limite geográfico, então ela tem um lugar, um município que ela começa e termina. Ela é composta, né, pela população e usuários daqueles serviços de saúde, uma lista de ações e serviços ofertados, que eles chamam de rol de ações. Eu coloquei lista entre parênteses para vocês entenderem, mas o termo que está no decreto é rol. E as responsabilidades, critérios de acesso, como que é a conformação dos serviços, a escala de conformação dos serviços, tá? Aqui já eu tentei fazer uma figura para vocês, porque uma das coisas que é muito tratada quando se fala da RAS é a questão do acesso. E aí a gente vai lembrar que a RAS, ela veio para garantir a integralidade. E para garantir essa integralidade, ela tem que garantir o acesso, porque o acesso é como que ele vai começar a ter a saúde. E aí, para isso, ele precisa entrar nessa rede para ter o acesso garantido. Então, o acesso universal igualitário e ordenado às ações e serviços se inicia pelas portas de entrada do SUS. Então, ele vai entrar dentro da RAS para conseguir caminhar em todo o sistema de saúde por meio de portas de entrada. Cuidado aqui, porque aqui ele usa a palavra igualitário. Como às vezes na faculdade, quando a gente está estudando, o professor fica falando muito de equidade, equidade, não é igualdade. Igualdade não é a mesma coisa de equidade. Quando aparece a palavra igualitário, você pode às vezes tender a achar errado. Atenção que aqui, no aspecto da RAS, ele quer dizer que todo mundo tem acesso à RAS, então ele é igual esse acesso, tá? Não quer dizer que um vai ter mais acesso à RAS, às redes do que outro. Aqui não cabe essa noção de equidade. Cuidado com isso. Eu mesma, quando eu acho que eu já comentei em alguns lugares, eu tinha muita dificuldade em SUS, eu comecei a estudar, e eu mesma já errei questões porque abordava o termo igualitário e eu colocava como falso. Então, cuidado do contexto. Se estiver falando mais de contexto de princípios do SUS, aí você lembra de equidades. De RAS,
Você vai lembrar de igualdade de acesso, tá? Então, esse acesso é igualitário e tal, e inicia nas portas de entrada, que é um outro tema muito recorrente em prova, que a gente vai falar quais são as portas de entrada. E esse acesso, ele vai se completar nessa rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. Então, aqui, fiz um resumo da questão do acesso, de como que está descrito no decreto. Qual que é a característica do acesso à saúde no decreto? Esse acesso à saúde é como que ele vai entrar dentro da RAS. Esse acesso ele tem que ser universal, igualitário e ordenado. E aí aqui entra outra coisa que cai muito nas questões. O acesso é ordenado pela APS, pela atenção primária, tá? Então, cuidado que aqui, que às vezes eu já vejo eles também trocando palavra, aquelas bancas que querem sacanear, eles vão falar organizado em vez de ordenado. E aí é falso, porque se você for pegar assim ao pé da letra, organizar é diferente de ordenar, porque a ordem está falando de hierarquia, de passo a passo, né? E não de organizar enquanto gerir. Então, esse acesso, né, ele é ordenado pela atenção primária e tem uma questão até na lista de vocês que ele traz justamente essa parte aqui. Como que é fundada esse ordenamento? Como que a atenção primária vai ordenar esse acesso? Dar mesmo assim, pensa naquele sentido de como quase que classificação de risco, prioridade, como vai ser a prioridade desse acesso? Vai ser por meio de avaliação de gravidade de risco individual ou coletivo, critério cronológico, gente, fila de espera. Critério cronológico é esse. Quem está mais tempo na fila, ele tem que ter acesso mais rápido, tá? E especificidades para pessoas com proteção especial, pessoas PCD, negros, mulheres, crianças, no geral, população vulnerável. Então, é isso que tem que fundamentar a ordenação da APS, os critérios de ordenação. E aí, esse acesso vai se dar por meio de portas de entrada, que são essas. Essas portas de entrada aqui é outra coisa que vocês precisam, né? Podia ter deixado colorido aqui, né? Vocês precisam saber, decorar, tá? Então, atenção primária, não precisa nem falar, urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. O que são esses serviços especiais de acesso aberto? São os serviços que os próprios municípios vão determinar que ele vai ser uma porta de entrada. Então, o que hoje aqui é um especial de acesso aberto, para você, não vai, para o seu município não vai ser. Aí, deixa eu só voltar aqui. Cuidado para não confundir, porque geralmente, às vezes, as pessoas podem confundir as portas de entrada com os critérios mínimos para compor a RAS, porque aí lá nos critérios mínimos para compor a RAS, tem a atenção primária, que repete, tem a urgência e emergência, que repete, tem a atenção psicossocial, que repete. Mas esses dois aqui, que é a atenção ambulatorial e a vigilância em saúde, não se repetem. Isso aqui é critério para formar RAS, não é porta de entrada. Já lá, aí o que vai diferenciar lá? Lá não tem 5, são 4 itens. Vai serviço especial de porta aberta, que vai ser o que vai diferenciar lá embaixo. E por meio, né, depois que ele entra no sistema de saúde, então ele está oficialmente na rede de saúde, que tem a característica de ser regionalizado e hierarquizado. Então, esse acesso, tá, as portas de entrada é assunto recorrente, cuidado com isso. E, como eu já falei, né, os entes federativos podem criar novas portas de entrada. E é nessas portas de entrada que vai surgir aquela questão que vocês sabem da referência e da contra-referência. Então, a partir da porta de entrada, ele é referenciado para serviços de atenção hospitalar, ambulatórios especializados, outros que ele necessite. E uma coisa que tem sido muito também começado, eu acho que uma tendência é começar a falar da continuidade no serviço. Então, que para realmente cumprir o princípio da integralidade, que é um dos objetivos da RAS, tem que ser assegurada a continuidade da assistência
do paciente em todas as unidades dentro da RAS, tá? E aí, como que vai ser garantida essa continuidade da assistência? Vai pactuar na comissão intergestora. Comissão intergestora que vai conversar entre os municípios e ver as estratégias para garantir a continuidade da assistência aos pacientes. Aí ele traz, quanto à RAS, quais são as competências dos entes federativos, que vai garantir a integralidade. De novo, aqui aparece a equidade no acesso, né? Lembra que lá em cima é igualdade, então, cuidado para não confundir. Orientar esse fluxo, então, vamos pôr uma linha de cuidado para acidente vascular encefálico. O paciente é atendido na atenção primária, da atenção primária, ele vai para o hospital de alta complexidade, faz a cirurgia neurológica, volta para a EPS e tem que ser referenciado aí para um centro de reabilitação. Então, esse fluxo, como que esse fluxo vai acontecer? O que acontece aqui, por exemplo, em Goiás, vai ser diferente do fluxo do que acontece em algumas cidades do Nordeste, do que acontece na região Sudeste, nas regiões, porque justamente por causa das características de cada região. Monitorar o acesso e oferecer todos regionalmente os serviços de saúde necessários para aquela região. Planejamento. Aqui são as características do planejamento. Esses pontos aqui, ó, são os que mais caem. E o que mais cai quando fala de planejamento, eles colocam que o planejamento é descendente. Então, o maior pega aqui é isso. E aí, se você ler rápido na sua prova, você não vai... É aquela palavrinha que come, que faz você errar. Então, cuidado, o planejamento é ascendente, ou seja, município, estado e depois união. E aí eles vão nas questões brincar com isso, colocando que é descendente, ou colocam certo. Coloca que o planejamento ele é ascendente e coloca lá parênteses, da união para os estados e municípios. Não, se for da união para os estados e municípios, isso é descendente, não é isso que acontece. Começa no município até a união, que é ascendente. Então, o primeiro é planejar o município. Aí o estado pega o planejamento de saúde de todos os municípios, consolida como um planejamento estadual. E todos os estados mandam para a união que consolida. É integrado entre os entes federativos, justamente por causa das comissões intergestoras, tudo isso é pactuado. O planejamento de saúde ele é obrigatório, inclusive, ele é critério de financiamento. Lá na parte de financiamento do SUS, né, vocês vão lembrar disso. Ele é o indutor de políticas para iniciativa privada. Cuidado com isso aqui, porque tudo que fala de iniciativa privada geralmente pode causar confusão. Até que a parte que a iniciativa privada participa do SUS de maneira complementar, a maioria já está acostumado com isso, né? Já pega muito no pé disso. Mas, por exemplo, que dentro do mapa de saúde a rede privada entra, é motivo de erro em prova. Falar que o planejamento de saúde dos estados, municípios e da União podem mudar as políticas para iniciativa privada. Hoje, por exemplo, é comum você ver muitos planos de saúde já trabalhando com ações de prevenção e promoção à saúde, né? Porque isso foi induzido pelo próprio planejamento de saúde no SUS. O Conselho Nacional de Saúde ele vai estabelecer as diretrizes para os planos de saúde, seguindo as características epidemiológicas. Cuidado com isso aqui, tá? Então, quem que vai estabelecer diretrizes para o plano de saúde é o Conselho Nacional de Saúde. Obviamente, deve-se compatibilizar todos os recursos. Dentro do planejamento de saúde, inclui os serviços de iniciativa privada. Porque, gente, o SUS é bom, o SUS é maravilhoso, mas se não existisse a iniciativa privada, ele estaria colapsado hoje, da forma que ele está organizado. Por isso que no planejamento de saúde, tem que entrar também os serviços da iniciativa privada, e aqui que eu coloquei em vermelho, complementar ou não. Ele não está dizendo que o SUS vai incorporar serviços não complementares, não. Ele está falando, ó, quando eu olho a saúde de uma região, eu tenho que considerar que tem pessoas ali que não vão usar o SUS. Essas pessoas vão para a rede privada. E elas têm que ter o atendimento lá necessário, tá? Por isso que ele aponta também a rede privada. O planejamento é regionalizado, conforme as metas de saúde pactuadas, e todo o planejamento municipal ele tem que ser pactuado na CIB. Aqui eu destaquei o que eu já tinha falado para vocês, que os serviços da iniciativa privada constam no mapa de saúde. Aqui
só destrinchando que eu já falei, que os mapas de saúde, foi o que eu falei lá no início, né? Eles existem para orientar o planejamento e estabelecimento de metas. Quanto ao tópico de assistência à saúde, o que é importante? Aqui, ó, aquele que eu falei para vocês, a RAS é o que permite a completude da integralidade. E aí ele vai trazer a questão, tá? Lembra que eu falei que lá eles têm que pactuar um rol de serviços dentro da região de saúde, vai ser oferecida. Como que eu sei que os rol de serviços? O rol de serviços vai estar dentro do Renasces. Dentro dos terapêuticos dos serviços tem medicamentos, aí tem o Rename. Então, é Relação Nacional dos Serviços, né, de Saúde, Relação Nacional dos Medicamentos. É uma lista, nada mais é do que uma lista. No caso do Rename, uma lista com medicamentos, conforme indicação por agravo, com posologia e tudo mais. Aqui tem muita ligação com os protocolos terapêuticos, por isso que lá em cima ele traz o conceito de protocolo terapêutico, porque conforme os protocolos que o Ministério da Saúde vai estabelecendo, protocolos e diretrizes terapêuticas, medicamentos vão entrando ou saindo do Rename. E o Renasce é a lista de ações que vai ser ofertado dentro da RAS. Ambos são atualizados a cada 2 anos. Ambos são de responsabilidade do Ministério da Saúde para serem atualizados. Então, cuidado com isso aqui. E ambos são atualizados conforme a pactuação na CIT. Então, eles são iguais nesse sentido. E um outro detalhe aqui, que vocês vão ver que teve muita pergunta que trazer lá. Ah, não, para fazer parte do Rename, quem faz o Rename, quem atualiza o Rename é a Anvisa. A única coisa que a Anvisa aparece aqui é que ela fala que, ó, para o medicamento estar dentro do Rename, ele precisa estar registrado na Anvisa. Não é a Anvisa que atualiza, não é a Anvisa que autoriza, que faz protocolo, nem nada. É o Ministério da Saúde. São critérios estar registrado na Anvisa aqui, por motivos óbvios, né, de saúde pública. Estados e municípios podem adotar listas próprias, ou seja, tem o Rename, tem o Renasces, que vem lá do Ministério da Saúde. Mas se algum estado, algum município tiver uma especificidade muito grande, ele pode adotar protocolos próprios com medicamentos próprios, tá? E aí tem alguns critérios para que o usuário de saúde tenha acesso à assistência farmacêutica, tá? Aqui é importante algumas questões que ele traz, inclusive, sobre o médico ser ligado ao SUS, tá? Então, ele precisa estar sendo assistido no SUS. Então, para ele ter acesso a essa lista de medicamentos do Rename, ele precisa estar sendo assistido no SUS. O medicamento ele tem que ser prescrito por profissional do SUS, que exerceu a sua função no SUS. Por isso que, às vezes, você vai ver que tem gente que, quando precisa de algum medicamento de alto custo, ele até, quem passa é a rede privada, ele consegue alguém para transcrever para a receita do SUS para conseguir. Então, também precisa estar no Rename, nos protocolos de diretrizes terapêuticas, e a dispensação tem que ser feita em unidade do SUS. Quanto ao alto custo, que são os medicamentos de caráter especializado, o Ministério da Saúde estabelece regras diferentes que ele não trata aqui. Quanto à articulação interfederativa, já partindo aí para o final do decreto para a gente ir para a lista. A articulação interfederativa nada mais é do que a articulação de pactuação entre comissões para que a região de saúde aconteça, funcione, tá? Então, as comissões intergestoras, elas pactuam toda essa organização e funcionamento dentro de cada rede, de cada região de saúde para concorrer à RAS. De forma geral, aí ele traz, né? Então, quais são as comissões intergestoras que a gente tem participando dessas pactuações? A gente tem a CIB, a CIT e a CIR. A gente está muito acostumado a ouvir falar da CIB e da CIT. A CIR, ela nasce dentro do conceito de RAS, porque ela é uma comissão intergestora regional, ou seja, é uma comissão intergestora da região de saúde, que uma região de saúde pode conversar com outra região de saúde se necessário. Então, nasce a figura da CIR. Aqui, só para lembrar, são coisas que vocês também estudam na parte lá de controle do SUS, na 8142, já fala algumas coisas, em outros instrumentos regulatórios do SUS. A CIB é a Comissão Intergestora Bipartite, é município e estado, tá? É vinculada à Secretaria Estadual de Saúde
na Comissão dos Secretários Municipais de Saúde, mais a SES. A CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, é da União, vinculada ao Ministério da Saúde, então já a nível nacional, que é entre município, estado e União. E aí aqui eu trouxe algumas coisas, porque, ó, lembra que eu falei que quem atualiza o RENASSES e o RENAME é o Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde atualiza, mas quem estabelece as diretrizes, o norte, digamos assim, as regras para o Ministério da Saúde fazer a lista, é a CIT. Então, a CIT que vai estabelecer as diretrizes, os critérios, o que o Ministério da Saúde tem que considerar para colocar aquilo dentro da lista, da listagem, tá? E a CIT também é responsável pelo planejamento da região de saúde. A CIR, ela é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde e ela é ligada à Comissão Intergestora Bipartite. Então, ela é de uma região, mas digamos assim que ela tem mais esse caráter ligado aos municípios. O que é pactuado entre essas comissões? Todas as questões financeiras, administrativas, diretrizes, quais são os limites geográficos, como que vai ser feita a referência contra referência, como que vai ser organizada a RAS naquela região, o que é a responsabilidade de cada ente federativo e quais são as referências interestaduais, intra e interestaduais, né, dentro do próprio estado e fora do estado. COAP, como eu já tinha colocado lá em cima, é um tema recorrente em prova, tá? É esse contrato estabelecido entre os municípios e estados para compor a região de saúde. O que tem que ter dentro de um contrato? Todas as necessidades de saúde, todas as ações e serviços de saúde que foram pactuados na CIT, quais são as responsabilidades de cada ente federativo, quais os indicadores e metas, e aí que eu trouxe uma observação que essas metas, elas têm que buscar a humanização no SUS. É a única hora que a palavra humanização aparece aqui, quando fala de metas e indicadores, tá? Estratégias, quais são as estratégias para melhorar as ações e serviços de saúde numa região, como que vai avaliar os resultados, fazer monitoramento daquilo, como que vai ser a adequação das ações dos serviços diante das atualizações dos RENASSES. Então, assim, o RENASSES é a lista de procedimentos de serviços de saúde. Teve uma atualização, entrou um serviço que antes não tinha. Opa, então minha região de saúde precisa desse serviço. Como é que a nossa região vai se adequar? Isso aí vai ser colocado no COAP. Quais que são os investimentos que serão feitos, os recursos financeiros, como que cada ente federativo vai participar? Quais são as diretrizes básicas, né? O que tem que nortear o contrato para garantir essa gestão participativa? Tem que ter estratégias para ouvir o usuário, então a gente lembra, ele não traz a palavra ouvidoria, mas a gente faz na hora a ligação, ouvir o usuário é uma ouvidoria, tá? Como que ele vai apurar as necessidades do usuário e como que ele vai publicar e dar voz ao usuário quanto aos seus direitos e deveres. Aqui, cuidado com isso aqui. É uma questão que eu considero difícil, que a maioria erra. Por quê? Geralmente, a gente vai pensar aqui, quem fiscaliza o COAP, quem vai fiscalizar o COAP vai ser a CIT, vai ser o Conselho Nacional de Saúde. Não. Então, quem fiscaliza o COAP, controla o COAP, é o sistema de auditoria do SUS. Então, lá dentro do sistema de auditoria do SUS, de controladoria, ele vai ter os COAPs para fiscalizar. Então, cuidado, porque é a única hora que fala aqui do Sistema Nacional de Auditoria, tá? Do SUS. O que vai ser fiscalizado e controlado? O cumprimento das metas, do compromisso e o relatório de gestão. É o relatório de gestão que está lá na parte de planejamento do SUS, quando vocês estudam gestão do SUS, tá? Esse relatório que ele é um instrumento obrigatório dentro do COAP. Então, cada município, cada região de saúde tem que emitir o seu relatório, e é por meio desse relatório também que vai acontecer a fiscalização, tá? Os dados do COAP, eles devem ser alimentados no SIS, né, Sistema de Informação em Saúde, organizado e encaminhado para o Ministério da Saúde e os Conselhos de Saúde para monitoramento. Então, cuidado. O Ministério da Saúde, ele monitora, o Conselho de Saúde monitora, mas quem fiscaliza e controla é o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS. Quais são os órgãos de controle interno e externo? Então,
essa fiscalização e controle geral dentro do SUS é no Sistema Nacional de Auditoria. Mas e se for observado alguma irregularidade séria, o Ministério da Saúde tem que informar, porque é ele que recebe os dados. Aí o Ministério da Saúde tem que informar para os órgãos de controladoria, tá? Controladoria da União, enfim, Ministério Público, são órgãos de controle, o descumprimento de qualquer uma dessas responsabilidades. Então, tem no COAP que esse município deveria repassar tantos milhões. Ele não repassou, ele descumpriu e não justificou por quê. É motivo do Ministério da Saúde comunicar. Então, quem comunica é o Ministério da Saúde. Cuidado aqui mais uma vez, tá? Não apresentou relatório de gestão, é motivo também de encaminhar para a controladoria. Usar mal recursos financeiros ou praticar qualquer ato ilícito. Aqui, esse é o último quadro, para já finalizar essa parte do decreto. E aqui eu chamo a atenção se você vai fazer concurso de alto nível. Se você vai prestar concurso, tipo, de tribunal, de câmara legislativa, algumas câmaras, ou enfim, esses tipos de concurso, tende a cair mais as responsabilidades de cada ente federativo. E aí é o que eu falo que você tem que ir tendo contato, cada vez mais vai tendo contato para você se familiarizar, porque é confuso. Mas aí se você for lendo, cada vez mais você vai familiarizando. Então, basicamente, eu dividi aqui um quadro entre Estado, entes federativos e Ministério da Saúde. Por que que eu não coloquei município? Porque no decreto ele não traz responsabilidades específicas de município. Ele sempre fala Estado, ente federativo, Ministério da Saúde. Lembrando que entes federativos engloba município, Estado e União. São todos os três. E aqui o último quadro são só das comissões. Então, comissões intergestoras são todas elas. Aí entra a CIB, a CIT, entra tudo aqui. E separado, o Conselho Nacional de Saúde, a CIB e a CIT. São as responsabilidades de cada um deles, tá? Então, o Estado é quem institui a RAS, articulando, né, essas pactuações entre os municípios e sempre respeitando a CIT, respeitando o cronograma das comissões. Quem coordena, cuidado com isso aqui, ó. Quem coordena a implantação do COAP são os estados. Porque, assim, tem questão que vai trazer, quem coordena a implantação do COAP são as regiões de saúde. Não, são estados, porque você tem várias regiões de saúde dentro de um estado. E ele conhece todas as pactuações, então ele coordena a implantação. Os entes federativos, o que eles podem fazer? Só eles podem fazer. Qualquer ente federativo pode criar novas portas de entrada na RAS, são eles que garantem transparência no acesso à saúde, ele ordena o fluxo, monitora as ações, oferta os serviços. Todos os entes federativos têm obrigatoriedade de fazer o seu planejamento de saúde e pactua nas comissões intergestoras o rol de ações e serviços constantes no RENASS. Não é ele que atualiza. Quem atualiza, gente? O Ministério da Saúde. Mas ele vai pactuar o serviço. Tem esse serviço no rol do RENASS, então vamos pactuar para garantir que esse serviço seja ofertado. Da mesma forma, o RENAME. O que só o Ministério da Saúde faz? As regras de acesso à população indígena. A gente sempre falou população indígena, você sempre indígena vai pensar em união. Tanto que você não vê concurso para trabalhar com população indígena, geralmente de município e tudo mais. E quando tem, é com verba da União. A União que vai dispor sobre os critérios, diretrizes, os procedimentos dos entes federativos cumprir as suas atribuições, vai dispor sobre o RENASS, RENAME e os protocolos, sendo tudo isso pactuado na CIT, vai publicar e atualizar a cada 2 anos o RENASS e o RENAME, estabelecer regras para medicamentos especiais, definir quais são os indicadores que precisam ter ali no Plano Nacional de Saúde. Ele pode instituir incentivos para municípios ou estados que cumprirem metas e informar as regularidades para órgãos de controle interno e externo. As comissões. Comissão intergestora. Todas as regras e pactuações para a continuidade do serviço são pactuadas nas comissões intergestoras. O referenciamento e contra-referenciamento também e a organização dos serviços de saúde. Conselho Nacional de Saúde
vai estabelecer diretrizes só para a elaboração dos planos de saúde. A CIB vai pactuar os prazos e os processos, né, de pactuação entre os municípios. A CIT, ela vai pactuar tudo que está no RENASSES e no RENAME, conforme o Ministério da Saúde colocou. E, por fim, também é a CIT que vai pactuar todos os critérios, diretrizes de financiamento, fluxos do COAP, vai passar pela CIT. Então, o órgão de maior importância e destaque aqui é a CIT, considerar a CIT, tá? E o Ministério da Saúde, se for para colocar assim de forma individual, sem seus entes federativos. Tá certo? Gente, alguma dúvida até aqui? A gente ir para a lista? Primeiro, quero que vocês me falem se tem algum exercício que vocês tiveram dúvida. Vocês identificaram qual que está aí com a... Deixa eu pegar a lista aqui. Qual que está com o gabarito errado? Vocês identificaram? Podem abrir os microfones agora. Gente, discutir. Ninguém identificou? Vocês fizeram, por acaso? Eu confesso que não. Já vou assumir meus pecados aqui, Laís. Eu peguei agora no final do dia a lista, tá? Aí eu fui fazer a redação, enfim, não fiz, mas dei uma lida. Tá bom, depois faz. Ô, Tá bom. Laís, seria esse da... Vixe, deixa eu procurar aqui. A número 27, o gabarito? Ou não? Não, A é a 16? número 5. Ah, tá. Porque eu errei três, na verdade, dessa lista. Depois, quando eu fui corrigir, eu tinha errado três. Ah, ótimo, bom desempenho. Eu fiquei na dúvida a primeira questão, eu fiquei na dúvida da última, que é falsa, né? Eu achei que fosse verdadeira por conta do ambulatório de especialidade, depois que eu vi que não é nada, não tem nada a ver. Aham, É, é isso mesmo, faz errado. A1. E acho que, deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui qual foi a outra, que eu nem passei para o caderno de erro ainda. A 17 eu errei. Uhum. Também. A E, 17, vou resolver ela com vocês, ela é boa. Mas ela é e eu achei ela difícil. Ela é. Eu errei. E errei também a 22. Na verdade, nessa lista, se você for ver, as questões da VUNESP foram mais difíceis do que da FGV e da Sebrasp. Uhum. Aí eu errei essas três. Tá, vou resolver a 17 com vocês, Certo. tá? Mais alguém quer comentar? Não. Então, vamos lá, vou começar assim, vou resolver a 2 com vocês, a 5 que está com o gabarito errado, e aí eu vou seguindo aqui conforme o tempo, aí eu acho que a próxima já vai ser a 17. A 2 da Sebrasp. O decreto 7508, que regulamenta a lei 8.080, deixa eu baixar aqui, estabelece que as únicas portas de entrada previstas no SUS são a atenção primária e a atenção de urgência e emergência. Não. Já começa aí, quando fala as únicas, né? Uhum. Toda vez que tem termo que restringe demais, já liga a anteninha. B, o processo de planejamento da saúde deve ser descendente e integrado do nível federal até o local. Falso. Falso. Ascendente. Ascendente local para o federal. Uhum. C, o acesso universal às ações e aos serviços de saúde poderá ser ordenado por qualquer porta de entrada no SUS? Falso. Quem ordena? APS. É esse. D, os serviços de atenção hospitalar serão referenciados unicamente pela atenção primária? Não. Não, urgência e emergência referencia-se. No caso, a atenção psicossocial também referencia. E aí fica a continuidade do cuidado em saúde deve ser assegurada na rede de atenção da respectiva região. Tá? Então, vocês vê que é tudo bem dentro do que a gente conversou.
quando nasci, ano passado da IPSER. São atributos da rede de atenção em saúde, dentre outros, exceto. Então, o que que faz parte? Lembra que eu até coloquei assim, isso aqui quase não cai, é raro cair, mas foi uma das coisas que caiu, mas realmente é raro, que são uma listinha de atributos. O que que tem que ter dentro da raça? Tem que ter população e território definido, com conhecimento de suas necessidades e preferências? Vocês acham? Eu acho que sim, porém não sei. Deixa eu ver. Essa eu não sei não. Essa eu errei. Atributos da rede de atenção. Sim, eu acho que sim, mas. Tem que ter. Deixa eu voltar lá depois. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Mas tem que População e ter. território definido com conhecimento de suas Não, esse aqui é direito individual. B. Extensa gama de estabelecimentos prestando serviços que vão desde prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Aqui, esse é o tipo de questão que ele não trouxe, assim, exatamente na íntegra, o que está na legislação. Mas aí é você entender. É aqui, ó. Aqui, ele traz os elementos. Os atributos, porque ele acaba mesclando lá com a portaria de RAS, né? Mas é exatamente isso que tem. Mas aí você vai conseguir excluir depois. Ó, C. A atenção primária em saúde, a ATS, é estruturada como segundo nível de atenção e porta de entrada do sistema, formadas por equipe multi e cobre população integrando o cuidado. Isso é errado, né? Segundo nível, tá? Então, ela é o primeiro nível, né? O primeiro local de acesso. Então, o segundo nível de atenção seria o que a gente chamava de atenção de média complexidade, tá? Que seriam a unidade psicossocial, algumas de emergência, as UPAs. Com a letra C, que é a errada, porque ela não é segundo nível, tá? Para a próxima. Aqui eu separei a 11 também, para ter com vocês. Se vocês fizerem mais alguma outra, vocês falam aí, tá? Até 7. A 7, então vamos... 17. 17, a 17 eu marquei aqui já também. O decreto 7508, no contexto do SUS, estou na 11, né? Deixa eu voltar lá. Aqui. O decreto 7508 de 2011, no contexto do SUS, estabelece dentre suas atribuições a obrigatoriedade dos empregadores em garantir assistência à saúde dos seus trabalhadores por meio de plano de saúde, né? Aquele que é fora da casa. B. Gestores municipais em criar serviços de saúde exclusivos para atendimento de servidores públicos. C. Ministério da Saúde em definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde. Gente, o Ministério da Saúde, basicamente, ele não define diretrizes. Sempre vai ser, ou dependendo da situação, o Conselho Nacional de Saúde ou a CIT. Nesse caso, quem define diretrizes para plano de saúde, quem? Alguém lembra? O Conselho Nacional de Saúde, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele não define diretriz nenhuma. B. O Conselho Nacional de Saúde em dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Quem que dispõe sobre a relação? Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Pactuado na CIT. Ah, tá. Pactuado, mas quem tinha o Ministério da Saúde. Então, fica a letra E. É obrigatório os estados instituírem regiões de saúde entre articulação com municípios, respeitando as diretrizes pactuadas na CIT. Repete para mim a D. O Conselho Nacional de Saúde é obrigatoriedade do Conselho Nacional de Saúde de dispor sobre a Relação Nacional dos Medicamentos. Quem que você falou que era? É o Ministério da Saúde. Ah, tá. Ministério da Saúde.
Antes da 17, tem mais alguma que vocês queiram discutir? A 16. Não, não, Não? não. Tá. Depois eu discuti a 27. E eu fiquei com dúvida. Qual? Que eu não ouvi direito. 7. Depois da 17 a 27. Ah, tá. Não, deixa eu marcar aqui. Ah, já tá até marcado aqui. É a questão que está incompleta que eu falei no início. Eu não achei a resposta, eu Mas fiquei dá na para dúvida. acertar, só você vendo qual que é Eu o... entendi pelo protocolo clínico, mas eu não encontrei lá o nome protocolo, aí eu fiquei, enfim, eu deixei aqui um avisozinho, não achei a resposta. Porque ela tá sem, acho que comeu na última letra e comeu. Mas dá pra gente resolver ela. Ó, então eu vou resolver a 17. A assistência terapêutica integral, incluída a farmacêuticos, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, devem estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em caso de perda de eficácia, surgimento de intolerância, reação adversa relevante e tal. Costumo dizer que, quando é assim, eu leio por cima a questão para você não perder tempo. Você vai direto lá, ó, qual que é a pergunta? Porque você não precisa de tudo isso para responder. Assinale a alternativa correta sobre a dispensação dos medicamentos na falta de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, segundo a Lei 8.080 e Decreto 7508. A. Na ausência de protocolo clínico ou diretriz, a dispensação de medicamentos pode ser realizada com critérios socioeconômicos dos usuários, cuja situação deve ser analisada pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então, na ausência de protocolo clínico, essas dispensações, gente, de medicamentos especiais, elas devem ser analisadas dentro das comissões intergestoras, não é? Nada vai ser só pelo município, porque todo medicamento especial, se não está no RENAME, ele tem que ser atualizado depois pelo Ministério da Saúde. Então, para ele ser dispensado, ele vai ter que passar por pactuações. Por isso que, para ser mais rápido, a maioria na prática, o que é que faz? Entra no Ministério Público pedindo inconstitucionalidade, porque a Constituição diz que tem que ter saúde para todos, tá? Porque se fosse só análise pela Secretaria Municipal de Saúde, seria muito fácil. B. No âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, a dispensação é realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada nas secretarias de Estado da Saúde. O fornecimento, ele vai ser sempre pactuado nos conselhos intergestores. Quais que vão ser os pontos de fornecimento? C. A dispensação dos medicamentos deve ser realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento será determinada pelo Ministério da Saúde. Não é ele que determina o fornecimento, né? Ele vai fazer o fornecimento para os estados e os municípios, de alguns deles, mas quem vai ser o fornecimento para a dispensação, porque eles falando de dispensação, vai ser estado ou município. E aí fica a letra D, que é o gabarito. No âmbito de cada município, de forma suplementar, a dispensação é realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Então, você pode ver que, na verdade, ele só pegou toda a letra A, B, C e fez um rolo, mudando a alternativa certa, que seria a D. Então, falou de dispensação, município, ele vai dispensar de forma suplementar, porque igual vocês pensaram, aqui eu não sei nos outros estados, aqui tem o Juarez Barbosa, ele faz estadual. Então, o município ele pode dispensar de forma suplementar, o que não tiver dentro dos protocolos terapêuticos, tá? E quem vai fornecer, o fornecimento vai ser pactuado pelo Conselho Municipal de Saúde. Entendi. Isso para 27. Mais alguma antes da 27? Eu só fiquei assim, por mais que pareça ser bem simples, mas a 16 fala que dispõe da organização do SUS, né? Que fala que a resposta certa é a C,
que fala que de regiões da saúde compostas por municípios limítrofes de estados diferentes. Sim, lembra que a gente tem regiões de saúde intermunicipais e interestaduais, Ah, tá. tá? Ok. Isso responde a sua dúvida? Ou você quer fazer uma Pode. pergunta? Tá. Então vamos para 27. Para efeito do decreto 7508, que regulamentou a Lei 8.080, considera-se. Então, aqui vamos para os conceitos. Aqui é conceito. O que é um acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar ações de serviço de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada nas ações e serviços de saúde. Conceito de quê que é isso? Contrato, né? Disso, do COAP, tá? Que é o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. 2. Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição de regras e gestão compartilhada do SUS. O que faz pactuação? Quem que faz todas, controla as pactuações? Comissões intergestores. São as comissões intergestoras, a CIB ou a CIT. A maioria, quando a gente fala de regiões de saúde, é caso da CIT. 3. É um documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou agravo de saúde, tratamento, medicamentos, quando couber posologias, mecanismos de controle clínico, acompanhamento e verificação de resultados a serem seguidos pelos gestores do SUS. É o protocolo, né? Isso, protocolos de diretrizes terapêuticas. Aí é porque a letra E, na hora que, como se diz, a gente copia e cola, faltou. O gabarito realmente é a E, mas só ficou faltando aí depois, né? Comissões intergestoras, barra, protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas. Ok. Gente, mais alguma questão, alguma colocação? Não, acho que Vou não. tirar foto aqui de quem está presente. Espera aí, rapidão. Antes da gente fechar, só para depois eu conseguir pontuar lá vocês na gamificação. Um momentinho. Pessoal, mas é bem isso mesmo, sabe? Vocês falam que as perguntas não vão mudar. O mais difícil quando eles tentam dificultar é realmente esse rolo que faz aí, o que é de município, o que é do ente federativo, o que é das comissões do Ministério da Saúde, mas você seguindo aquelas tabelinhas lá, eu tenho certeza que vocês não vão errar. Então, e aí não é basta seguir, né? Vocês têm que revisar bastante, incluir nas revisões de vocês. Laís, Sim? por favor, só repete essa letra aí, eu não peguei o final. Tem completa? Ah, tá. Contrato organizativo da ação pública de saúde, comissões intergestoras, Ah, protocolos de diretrizes terapêuticas. tá. Obrigada. Tá? De nada. Certo? Então, vou começar a pontuação da gamificação de vocês e ali, segunda-feira, dia 2, eu já mando para vocês o cronograma de dezembro, tá bom? Tá bom. Gente, um abraço, boa noite. Boa Beijo. noite. Beijo, obrigada. Obrigada. Foi ótimo, Laís. Amei. Obrigada, Laís. Bom, Obrigada. gente. Feliz. Tchau. Esse Tchau. material você vai mandar, né? Vou subir na Nutro amanhã, tá? Sim. Porque fica Tá. gravado na nuvem, até descer, subir de novo, demora. Tá, joia. Obrigada. Tá. Tá. Foi ótimo. Tchau. Tchau.